Dodds. É um livro muito interessante, gente. Só que não é um livro de lista de tarefas. O que eu quero dizer com isso? Diferente do que nós vimos no caso dos homens, que foi, olha, o profeta, o sacerdote, o rei, são profeta, sacerdote e rei quando eles fazem isso, isso, isso e isso. Certo? Então, foram estudos mais aplicados, né? Mais dinâmicos nesse aspecto do que fazer. Desta vez, nós não teremos apenas essa questão da lista, haverá também mais à frente. Só que a Abigail, ela preferiu, antes de dizer o que deve ser feito, ela preferiu trazer uma introdução explicando quem é a mulher, como Deus a criou e por que Deus a criou, para só depois, então, dizer o que Deus requer que a mulher faça. Ficou claro isso para vocês? Então, hoje, vai ser uma questão mais introdutória, uma questão mais para nós entendermos o que é a mulher do ponto de vista do Senhor. E a partir, então, das próximas semanas, de uma forma mais prática para todas vocês. Ok, gente? Tranquilo? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo, pedindo ao Pai que nos abençoe, que Ele derrame da sua graça sobre nós e nos ajude a compreender tudo aquilo que vai ser dito nesta noite, principalmente a vocês, minhas irmãs, que vocês absorvam este conteúdo e se sintam desafiadas pelo Senhor, animadas pelo Senhor, a serem tudo aquilo que Deus as criou para ser, mulheres cristãs que glorificam o seu santo nome. Pai amado, em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados ao Senhor. Nós somos gratos por esse tempo que o Senhor nos dá. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada irmã que aqui está, com o intuito de aprender um pouco mais acerca do ideal do Senhor para a vida delas. Elas desejam saber, ó Pai, qual é a missão que o Senhor deu a elas, como que o Senhor as capacita a essa missão, como elas vão glorificar o Teu nome realizando esta missão em Cristo Jesus. Que o Senhor, então, as ilumine, que o Senhor dê sabedoria a essas irmãs, maturidade em Cristo Jesus, que o Senhor as confronte, mas também as anime a continuarem caminhando com o Senhor, com uma vida santa, piedosa, para honra e glória do Teu santo nome. Nós pedimos isso também aos homens, que o Senhor nos ajude, ainda mais nós que já somos casados e temos mulheres com as quais nós devemos caminhar a nossa caminhada da fé, para as quais nós devemos prestar todo o serviço que deve ser prestado em Cristo Jesus. Então, que o Senhor também nos ajude a sermos instrumento de bênçãos nas vidas das mulheres com quem nós convivemos, das nossas esposas, filhas, das nossas irmãs na fé. Enfim, que sejamos homens que não atrapalhem a caminhada delas com o Senhor. Pelo contrário, que facilite essa caminhada, que estimule essa caminhada para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos assim, pedindo a Tua boa mão sobre as nossas vidas, pedindo que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre nós para a honra e glória do Teu santo nome. É assim que nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, gente, então vamos lá. O meu desafio aqui é tentar resumir 6 capítulos, porque este livro ele tem 17 capítulos dividido em 3 partes. Então, a minha ideia aqui é que a cada encontro nós trabalhemos uma parte. Então, a primeira parte tem 6 capítulos, a segunda tem 6 capítulos e a última tem 5 capítulos. Então, um capítulo, eu estava demorando 1h30 com os homens. Com as mulheres, 6 capítulos, se eu seguir na mesma dinâmica, a gente sai daqui 3 horas da manhã. Então, como a ideia não é essa, a gente ter aqui pelo menos uns 45, 50 minutos de bate-papo, eu trouxe só aquilo que, do meu ponto de vista, é mais essencial dentro de cada capítulo. Tanto é que eu nem trago nesse material os títulos dos capítulos. Eu dou aqui os meus próprios títulos para os slides, só trazendo mesmo aquilo que eu acho que é cirúrgico, que essa autora trabalhou no livro. No entanto, o livro fala muito mais. Por isso eu estimulo você, minha irmã, se puder, compre esse material. Os livros da Fiel normalmente não são livros caros. E nós conseguimos comprar aqui na igreja com 50% de desconto. Eu sei que vocês já têm muito material para ler. Então, compre, ainda que você não leia agora, mas mais para frente, quando você tiver um tempo, quando você puder, pegue esse material e deguste esse material com mais profundidade. Eu tenho certeza que isso vai ser bênção na sua vida. O que eu quero trabalhar com vocês, então, são 6 verdades sobre as mulheres. Então, cada capítulo, a Abigail traz uma verdade.
Então, quais são essas 6 verdades? A primeira delas é que as mulheres da nossa época não sabem o que é ser mulher, infelizmente. Assim como muitos homens não sabem o que significa ser homem. Se você perguntar para as mulheres com as quais você convive, você perceberá que surgirão inúmeras respostas acerca do que é ser mulher. Não é verdade? Aqui mesmo, nós não faremos isso agora. Mas se fizéssemos uma dinâmica e eu perguntasse para cada uma de vocês, de forma isolada, ou pedisse para que cada uma de vocês escrevesse o significado do que é ser mulher, eu tenho certeza, ainda que houvessem semelhanças, nós teríamos respostas bem diferentes. É assim ou não é? Então as mulheres não sabem o que é ser mulher. E isso, é claro, grande parte vem por causa daquilo que a sociedade diz sobre o que é ser mulher. Para a nossa sociedade, ser mulher baseia-se muito mais no senso comum ou na autopercepção, em vez do que naquilo que Deus determinou que elas fossem. Então, de acordo com a nossa sociedade, ser mulher está muito mais relacionado àquilo que cada uma pensa acerca de si, ou aquilo que a sociedade a qual ela está inserida diz a respeito do que é ser mulher. Então, se você partir do pressuposto de que a referência para você definir o que é feminilidade é você mesma, você tem um problema. Porque dependendo da sua criação, dependendo da sua experiência como mulher, talvez você não defina bem feminilidade. Dependendo do círculo de onde você veio, dos lugares pelos quais você passou, da sociedade com a qual você conviveu até aqui, talvez a sua impressão do que é ser mulher seja muito diferente daquilo que Deus fala sobre o que é ser mulher. Então, por exemplo, se você foi criada no interior, onde você era mais isolada do restante da sociedade, e toda a sua referência de mulher, de repente fosse a sua mãe, a sua tia, a sua avó, e essas mulheres fossem do tipo daquelas que levantam cedo, vão para a roça, voltam para casa, trabalham até tarde da noite fazendo comida para o marido, vão dormir, criam os filhos, voltam, e assim por diante, a tua referência de mulher vai ser uma mulher que trabalhe muito. Ser mulher significa suar a camisa, servir a família com todo o coração e com toda a energia possível. Mas se você vem de um círculo mais urbano, onde as mulheres elas não trabalham na sua infância, elas vão primeiro para a escola, para a faculdade, elas primeiro se formam, constroem uma vida, só depois elas casam. Então, para você, ser mulher será isso. Estou sendo claro para vocês? Mas será que estas coisas, estas experiências são suficientes para entendermos o que significa feminilidade, o que significa ser mulher, do ponto de vista do Senhor? É claro que não. Tanto é que nós temos um movimento chamado movimento feminista, que surgiu lá na década de 50, mas que foi ganhando força. E hoje é um movimento muito marcante na nossa sociedade. Não é verdade? Você vê, basta ligar a TV, diversos movimentos, diversas manifestações onde o feminismo está ali cobrando da sociedade uma postura em relação à sua pauta. Então, para as feministas, as mulheres são vítimas da sociedade de gênero. E por essa razão, elas combatem as realidades físicas e biológicas. Em outras palavras, elas separam o intelecto do corpo. Essa postura acolhe de braços abertos o movimento transgênero, que afirma que para ser mulher, basta sentir-se mulher. Na verdade, uma das coisas que as feministas falam é que as mulheres elas são vítimas deste mundo bigênero, onde há mulher e há homens. Porque esse mundo bigênero, onde o homem predomina, as mulheres são sempre as vítimas, elas estão sendo sempre colocadas para trás. Não é isso que nós vemos, não é isso que nós ouvimos, não é isso que as pessoas da nossa sociedade, principalmente as feministas, falam e repetem, repetem, repetem com muito vigor? E como que elas combatem isso? Dizendo, não, então não tem mais uma sociedade bigênero. Agora nós temos uma sociedade onde cada um pode ser o que quiser. Basta você pensar que você é, ou entender que você é, que está tudo bem. E a sua formação biológica, ela não é fundamental
para definir se você é homem ou mulher. Não é isso que nós vemos? Nós vemos isso, por exemplo, nos esportes. Então, homens que se identificam como mulheres param de competir entre os homens e vão competir entre as mulheres. Nós vimos há não muito tempo algo acontecendo em relação a uma equipe de vôlei, onde uma mulher, ou melhor, né, um homem que se achava mulher, começou a competir junto com as mulheres e a desvantagem para as outras mulheres eram enormes. Ele era maior, ele era mais forte, ele tinha mais gás, mais energia, e por causa disso as outras mulheres estavam ali certamente em desvantagem. Mas porque ele se sentia mulher, então a sociedade diz que ele precisa ser aceito, porque a sua constituição biológica pouco importa, desde que ele pense que ele é uma garotinha. É isso, não é? Infelizmente, a nossa sociedade tem cada vez mais abraçado essas questões. Tanto é que fica difícil hoje de discernir se é menino ou menina, mesmo entre aqueles que não são transgêneros. É verdade. Eu digo isso, por exemplo, na minha experiência no Mackenzie, principalmente quando eu vou para São Paulo. No Mackenzie, São Paulo, lá é uma universidade muito maior, só de alunos universitários são 35 mil alunos. Então você encontra gente de tudo quanto é tipo. E nós estávamos lá na quarta-feira, nós passamos o dia lá numa reunião de lideranças da IPB, e quando nós saímos para almoçar, então aquele movimento, né, dos estudantes também indo procurar algo para comer, você começa a perceber gente que você não consegue definir o que é. O estilo que a pessoa adota, o estilo de roupa, o estilo de corte de cabelo, a própria fisionomia da pessoa, você não sabe se é um homem, se é uma mulher, e você não sabe nem se aquela pessoa é transgênera, se ela é hétero, você não sabe o que é. Está tudo muito misturado, está tudo muito confuso. Isso é um grande problema para nós. A gente pode pensar que essas coisas estão do lado de fora, mas aos poucos elas começam a entrar na igreja também. Ainda que a igreja crie barreiras, ainda que as famílias cristãs elas tentem se proteger, nós estamos sendo tão bombardeados com estas coisas que logo, logo nós começaremos a achar que estas coisas são comuns, que elas são naturais, que é assim mesmo e que está tudo bem ser assim. E isso é um problema. Então, esta filosofia, ela vai entrando aos pouquinhos no nosso coração, vai entrando aos poucos nos nossos arraiais, nas nossas comunidades, e logo, logo, ninguém mais está achando nada disso suspeito, estranho, incomum, e estas coisas, infelizmente, elas vão nos desviando do evangelho do Senhor. Elas vão transformando a nossa visão de mundo, transformando a nossa percepção acerca do que é ser homem, acerca do que é ser mulher, e isso causa uma grande confusão nas nossas vidas e famílias. Para alguns cristãos, ser mulher está mais relacionado ao que elas fazem. Por exemplo, dão à luz, criam filhos, cuidam do lar, do que ao que elas são como seres criados à imagem e semelhança de Deus e redimidos por meio da fé em Jesus Cristo. Então, o que eu vejo em alguns meios cristãos é que quando vai se falar sobre feminilidade, as pessoas dão ênfase mais ao estereótipo ou a algumas questões relacionadas àquilo que só a mulher pode fazer. Então, para algumas mulheres ou para alguns círculos cristãos, ser mulher significa ter muitos filhos. Mas e se, de repente, você é estéril? Isso impede, então, que você seja feminina? Para algumas outras pessoas, ser mulher significa ser uma boa dona de casa, né? Estar casada, e ainda que não tenha filhos, mas cuidar bem do marido e cuidar bem do lar. Será que é só isso que significa ser mulher? Será que uma mulher independente, que trabalha e que não tem vocação para casamento, e existem pessoas que nunca casarão, a própria palavra de Deus diz isso. Tem gente que é feita eunuca e tem gente que já nasce eunuca. Tem gente que já nasce com a tendência para não casar, com o dom do celibato. E isso atinge homens e isso atinge mulheres. O apóstolo Paulo, inclusive, quando ele fala do celibato, ele diz o seguinte: se você não está casado, permaneça solteiro, porque solteiro você serve melhor ao Senhor. Mas se você não pode, não tem o dom para permanecer solteiro, então case-se. Também não há problema em se casar. Estou sendo claro aqui para vocês? Então qual que é o ponto? Será que uma mulher
que não casou, que não tem filhos, ela é menos feminina que uma mulher que tem 12 filhos e que cuida da casa? E aí? A gente precisa entender isso. Porque dentro das igrejas, infelizmente, o que está sendo pregado muitas vezes, de acordo com a Abigail, são esses estereótipos, são estas questões que definem mulher. Só que mulher é muito mais do que isso, como nós veremos no decorrer da nossa caminhada. Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo até aí? Beleza. Então vamos lá. As mulheres só compreenderão o que é ser mulher a partir de um relacionamento com Cristo Jesus. Então esta confusão toda que nós vimos, ela pode e deve ser desfeita. Mas ela só será desfeita de fato a partir do momento em que houver redenção, conversão, reconciliação destas mulheres confusas com Deus que traz luz e que tira e livra as mulheres de toda confusão. Uma mulher só saberá o que é e só será o que deve ser se a sua fé estiver fundamentada em Jesus Cristo. Então, quando nós alcançamos a plenitude daquilo que Deus nos criou para ser, quando o próprio Deus, por meio de Cristo Jesus, nos purifica dos nossos pecados, nos reconcilia com Ele mesmo, quando o próprio Deus, por meio de Cristo Jesus, quebra as amarras da confusão e nos liberta verdadeiramente para sermos tudo aquilo que Ele nos criou para ser. Então, uma mulher só será e só saberá o que ela é a partir de um relacionamento real, verdadeiro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, antes de entender o que significa ser uma mulher, antes de entender o que significa ser cristã, as mulheres precisam entender, conhecer, compreender, amar e se entregar ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta, então, ou as perguntas que nós precisamos fazer, e principalmente vocês, irmãs, devem fazer a vocês mesmas, será que vocês conhecem o Evangelho de Jesus Cristo? O que é o Evangelho de Cristo para você? Lembram que eu falei? Que estas mentiras que são contadas, que estas filosofias, inclusive as filosofias transgêneras, elas vão entrando dentro da igreja? E uma das razões pelas quais elas entram dentro da igreja é porque nós não nos blindamos corretamente com o Evangelho do Senhor. Por não conhecer a verdade que liberta, nós ainda continuamos escravos e amarrados àquilo que é mentiroso, àquilo que é enganoso. E, infelizmente, muita gente, inclusive as mulheres, muitas mulheres dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo após depois anos de caminhada com o Senhor, ainda não entenderam o que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá, se você fosse perguntada numa entrevista, se te parassem na rua e colocassem um microfone na sua boca e perguntassem assim, o que é o Evangelho? O que você responderia? Se você não tivesse tempo para pensar, se você tivesse que falar as primeiras palavras que viessem ao seu coração, o que você diria? É possível que muitas mulheres, inclusive da nossa comunidade, dissessem algo semelhante ao que essa moça falou numa entrevista. Essa moça, que eu vou mostrar para vocês agora, e eu não tenho nada contra ela, e nem é uma tentativa de denegrir a imagem dela. Esse vídeo quem me mandou foi o Michel, e ela estava na Marcha para Jesus, e ela estava evangelizando pessoas na Marcha para Jesus, e ela vai falar aqui que ela tem mais de 30 anos de relacionamento com Cristo, de vida evangélica, e ouçam só o que ela fala sobre o Evangelho. Só para vocês entenderem, tá joia? Vou soltar aqui. Vamos à Marcha para Jesus conversar sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho, para mim, é uma religião, sim, né? E ser evangélico é crer e acreditar em Deus, né? Ser crente é crer em Deus e, para mim, é isso. Querer que você acredita que vai para o céu depois de morrer, certo? Certo. Por que você acha isso? Eu tenho lutado diariamente para que isso aconteça, pela minha salvação. Seguindo, obedecendo aos mandamentos, eu irei subir. Há quanto tempo você é convertida? 32 anos. Então, eu queria falar para você que lá em 1... Eu não vou nem passar a parte dele. Era rapidinho só para vocês entenderem o meu ponto aqui. 32 anos em uma igreja, e quando a pessoa é perguntada sobre o que é o Evangelho, o que ela responde? Que o Evangelho é uma religião, que o Evangelho é Deus, que o Evangelho é estar bem com Deus. Aí a pessoa tenta ajudá-la e pergunta, tá, mas
O que justificaria a sua entrada nos céus? E ela responde que é ela mesma, né? Que é o próprio trabalho que ela realiza, que são as obras dela. E, gente, nem mesmo os arminianos, os pelagianos, diriam isso. Eles diriam, é Cristo. Cristo me dá a graça necessária para que eu trabalhe, para que assim, por meio dele, eu entre nos céus. Eles não retiram Cristo da jogada, eles apenas acrescentam obra. Ela nem colocou Cristo na jogada, ela só colocou ela mesma. É uma distância tão grande daquilo que é o Evangelho, que certamente essa compreensão que ela tem afeta em todos os níveis a vida dessa moça. Afeta a maneira como ela se relaciona com Deus, porque ela se relaciona com Deus a partir dela mesma, não a partir de Cristo Jesus. Ela se relaciona com os outros a partir daquilo que ela entende que é melhor, a partir das suas próprias obras, aquilo que ela considera bom. Ela se entende mulher a partir dessas coisas. Estou sendo claro para vocês? Então é muito importante para que as mulheres, para que elas entendam quem elas são, elas precisam entender quem elas são primeiro em Cristo Jesus. Elas precisam entender o Evangelho do Senhor. Então, para que isso fique mais claro para todas vocês, eu trago aqui uma síntese do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Depois eu vou passar esses slides para vocês em forma de PDF, para que vocês pensem nestas coisas, meditem, para que vocês possam ir às Escrituras e encontrar os textos bíblicos que dão ênfase a estas verdades. Então, em primeiro lugar, Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, enviado pelo Pai à Terra, para nascer como homem e morrer em nosso lugar como um sacrifício substitutivo. Deus fez isso por amor, para que nós, que estávamos mortos em delitos e pecados, recebêssemos uma nova vida ao sermos reconciliados com Ele, não por nossos méritos, mas por sua graça, por meio da fé. O modo pelo qual Jesus operou essa reconciliação foi através de uma vida santa, perfeita e sem pecado, para então ser crucificado, levando sobre si o castigo dos nossos pecados. Após sua morte, Jesus foi sepultado. No entanto, ao terceiro dia ressuscitou e foi visto por muitas pessoas. Então Deus o fez subir aos céus, onde Cristo está assentado à sua destra. Todos os que se arrependem de seus pecados e creem em Cristo recebem a vida eterna e a sua justiça, bem como o Espírito Santo, que os ajuda e os guia em toda a verdade até que Cristo volte e faça novas todas as coisas. Até a segunda vinda de Cristo, desfrutaremos de sua vida, mas não sozinhos, porém em uma comunidade de pessoas que foram alcançadas pela mesma graça. Essa é a síntese do Evangelho. E se você pudesse sintetizar o Evangelho um pouco mais, em uma frase talvez, você diria assim: o Evangelho é Cristo, o Filho do Deus vivo, encarnando, morrendo em meu lugar e ressuscitando em vitória, mostrando que por meio da sua obra eu fui plenamente justificado, justificada dos meus pecados. A essência do Evangelho é Cristo. É a obra de Cristo. E é Cristo quem ressignifica as nossas vidas. É Cristo quem nos faz mais homens. E é Cristo quem nos faz, ou faz vocês mais mulheres. Mulheres de fato, mulheres de verdade. É Cristo quem nos dá as condições necessárias para sermos os homens que Deus nos criou para ser. E é Cristo quem lhes dá as condições necessárias por meio da sua obra salvífica para que vocês sejam as mulheres que vocês devem ser, que Deus as criou para ser. A autora vai ilustrar esse último ponto dizendo, onde ela fala sobre a questão da comunidade, dizendo o seguinte: uma semente caiu no chão e morreu. Daquela semente morta surgiu vida. Ela cresceu robusta e alta, arraigada e estabelecida. Naquela árvore estão os galhos, as folhas, os brotos e seus frutos. A semente que caiu na terra e morreu é Cristo. Quando nos tornamos cristãos, essa semente também somos eu e você, ou você e eu, escondidas em Cristo, conectadas a todas as suas partes, a todo o seu povo. Não existem cristãos sozinhos sobre a prateleira, somente cristãos juntos crescendo em Cristo Jesus. Colossenses 2, do 6 ao 7, diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele,
nele radicadas, né, plantadas, arraigadas de fato, enxertadas em Cristo Jesus, e edificadas e confirmadas na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, se vocês desejam alcançar a feminilidade que Deus espera que vocês expressem no dia a dia de vocês, como nós veremos na sequência, vocês precisam começar pelo começo. E o começo é Jesus Cristo. Por que ela está dizendo isso? Por que isso é importante? Porque de nada adianta ler um monte de livros sobre o que é ser mulher, ficar vendo vídeos de como cuidar melhor da casa. Estas coisas são muito boas, você pode explorar estas coisas, entender estas coisas, praticar estas coisas, mas nunca fora de Cristo, porque só elas não são suficientes para que você seja de fato feminina, para que você de fato seja a mulher que Deus lhe chamou, lhe criou para ser. Esse é o ponto da autora. Você precisa, antes de mais nada, se você quer ser uma boa mãe, se você quer ser uma boa esposa, se você quer ser uma boa profissional, se você quer ser uma boa cristã, você precisa de Cristo Jesus. Então, se você não tem um relacionamento real com Cristo, se você ainda não entendeu o Evangelho ainda não faz parte da sua vida, se o Evangelho não lhe tocou de tal maneira e não lhe fez nascer de novo, a primeira coisa que você precisa, antes de mais nada, é correr para a cruz. Longe da cruz, você não vai alcançar aquilo que Deus lhe chamou para ser. Esquece. Longe da cruz não existe feminilidade real, não existe masculinidade real. Longe da cruz não existe vida. Só há vida na cruz de Cristo. Então nós precisamos, antes de mais nada, da cruz do Senhor, para que as nossas vidas façam sentido. Quando participamos da morte de Cristo, morremos completamente. Não apenas o nosso lado pecador morre, tudo morre, até porque não há em nós lado não pecador. Uma vez que tudo morre, quando nos encontramos com Cristo, a nossa identidade é completamente reformulada, pois quem morre com Cristo, ressuscita com Cristo. O que a autora quer dizer aqui é o seguinte: quando você se encontra com Jesus, não é que a partir daí a sua espiritualidade se torna cristã e o resto continua como estava. Então, digamos que você era uma dona de casa, mas você continua sendo uma dona de casa como você já era, mas agora você é também cristã. Não, você não consegue, não pode desvincular a sua relação com Cristo do restante da sua vida. Pense na sua vida como um todo. Então, tudo que você faz, se você é estudante, se você é profissional, se você é apenas dona de casa, todas estas coisas é quem você é. E quando você se encontra com Cristo, Cristo redime todas estas coisas. Toda a sua vida é redimida por Jesus Cristo. Como a autora vai exemplificar isso? Da seguinte maneira: assim, para uma mulher, isso quer dizer que ela morre como mãe, amiga, filha e colega de trabalho. A musicista, a especialista, solteira ou divorciada. Todas as coisas do nosso passado que fazem parte de quem somos, nossos talentos e nossa pessoa. Tudo foi considerado morto porque estava manchado pelo pecado e agora está ressurreto com algo totalmente diferente. Somos agora amigas cristãs, filhas cristãs, esposas cristãs, solteiras cristãs e divorciadas cristãs. Somos mulheres cristãs. Não somos camadas a serem descascadas a fim de chegarmos à essência. Toda parte de nós é nova. Não precisamos chegar ao âmago de nós mesmas, onde reside nosso ser cristão, porque o âmago é o inteiro. Toda a vida por meio de, em e para Cristo. Olha que extraordinário. Então, tudo o que você faz e tudo o que você é, uma vez que você está em Jesus Cristo, todas estas coisas foram redimidas por Cristo, foram compradas por Cristo, foram refeitas, renasceram em Cristo Jesus. A autora no capítulo, ela vai desenvolver bastante essa ideia dizendo: não há uma parte em você, não há um aspecto da sua vida, se você está em Cristo Jesus, que esteja fora do seu relacionamento, ou que não seja vivido, experimentado de acordo com o seu relacionamento com Cristo, para a glória de Cristo Jesus. Então, como eu já disse, se você é mãe, uma vez que você está em Cristo, você é uma mãe em Cristo. Então, você cria os seus filhos de acordo com os critérios de Cristo.
para a glória de Deus em Cristo. No poder de Deus em Cristo. Mas eu não sou mãe, pastor. Eu sou apenas uma estudante universitária, ou estou apenas num colegial. Se você está em Cristo, você é uma estudante para a glória de Deus em Cristo. Por causa de Cristo. Vivendo essas experiências para Ele, por causa dEle, por meio dEle. Estou sendo claro, gente? Está fazendo sentido isso para vocês? Está fazendo algum sentido? Então, beleza. Essa é a ideia. Então, pensem assim, a vida integral de vocês agora é uma vida integralmente vivida, experimentada para a glória do Senhor. Em suma, somos novas criaturas em Cristo. Onde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, você está em Cristo. E tudo que a seu respeito está nele, pertence a Ele, são para Ele e por Ele. Colossenses 3, do 12 ao 14, vai nos lembrar essa verdade. Lá em Colossenses 3, do 12 ao 14, nós lemos: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que nós devemos, antes desse texto, nos despir do velho homem, nos despir da antiga criatura, e agora nos revestir do novo homem, que é refeito, que é ressignificado a partir de Cristo Jesus, por meio da obra que o próprio Deus graciosamente tem operado em nossas vidas. Então, tudo que nós somos agora reflete essa nova roupa que nós temos em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Vocês já se despiram. A roupa antiga, vocês já lançaram fora. Agora vocês têm uma nova roupa, uma nova vestimenta, e essa nova vestimenta deve existir para a glória de Deus em Cristo Jesus. Uma vez que as mulheres, então, se encontram com Cristo, o Evangelho passa a fazer parte delas, elas vão entender uma coisa interessante, que ser mulher é mais do que ser humana. Olha só que interessante. Nossa cultura inverteu essas realidades. Na cultura, ser humano vem antes de ser homem e antes de ser mulher. E como ser humano vem antes destas coisas, o ser mulher ou o ser homem caiu numa categoria tão inferior, tão baixa, que agora você pode escolher se você quer ser homem, se você quer ser mulher ou se você quer ser um cachorro. Um pouco antes desse momento de estudo, eu estava no Instagram vendo os Reels ali e passou um videozinho de uma entrevista de uma pessoa que estava num desses movimentos em São Paulo, entrevistando um cara todo avacalhado e uma pessoa com uma máscara de cachorro. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Já viram? E a pessoa estava explicando para a moça que estava entrevistando o que era aquilo. E a pessoa estava falando, não, quando ele veste a máscara, ele de fato se torna um cachorro. Porque ele se sente um cachorro. E se você fizer carinho nele, ele vai responder o carinho como um cachorro. Aí a moça perguntou, mas ele morde? Aí o cara respondeu, depende, toma cuidado. Que loucura, gente. Que loucura. Aí o cara foi falar, não, porque eu sou um cachorro, mas eu não sou um cachorro em tempo integral. Eu sou um cachorro só quando eu coloco a máscara, mas quando eu não coloco a máscara, cara, eu não vou lembrar o termo que ele usou, mas é alguma coisa sexual cis lá. Cara, é uma desgraça, cara. Assim, não tem justificativa para aquilo, a não ser que, para essas pessoas, quando você destitui a sexualidade do patamar que Deus a colocou, então tudo vale, tudo pode. Um dos grandes problemas do nosso tempo é esse relativismo miserável, onde a verdade é a verdade que cada um professa. Não existe mais verdades absolutas, não existe mais um propósito maior, dominante, que predomine sobre as coisas e traga sentido para elas. Agora você pode ser o que você acha que você é, mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. Ser mulher e ser homem vem antes de ser humano. Quando nós lemos o relato da criação, vocês lembram o que diz no relato da criação? Criou, pois, Deus o quê? O homem e a mulher os criou segundo a sua imagem e
semelhança. Ele não diz assim de forma genérica. Criou, pois, Deus a raça humana. Ele define sexo, sexualidade ali. Define gênero. Criou, pois, Deus homem e mulher. E o que torna estas pessoas humanas é o fato deles serem homens e mulheres que carregam em si a imagem e a semelhança do próprio Deus. Está fazendo sentido isso para vocês? Se estiver muito filosófico, vocês me falem, que o Thales está aqui, ele pode explicar. As mulheres não são mulheres por serem humanas, mas são humanas por serem mulheres. Olha só o que a autora vai comentar. Não foi feita principalmente humana, com um lado mulher. Minha humanidade não significa algo maior ou mais importante do que eu ter sido criada mulher. Melhor, fui criada mulher como uma expressão da minha humanidade. Não existo nem posso existir, exceto como mulher. E se você for mulher, o mesmo acontece com você. O que ela está dizendo aqui, se Deus te criou mulher, não existe uma outra possibilidade de existência a não ser a existência de uma mulher. O ser mulher sobrepuja, é maior do que o ser humano. Você só é humana quando você de fato é aquilo que Deus lhe criou para ser. Então, se Deus te criou homem, a sua única forma de existir é como homem. Porque aí sim você está de fato cumprindo com os propósitos de Deus para a sua vida. Então, quando as mulheres veem a sua posição feminina como apenas um aspecto de quem elas são, esse aspecto se torna desprovido de glória. Por essa razão, a feminilidade não pode ser diminuída a alguns aspectos, sentimentos ou comportamentos femininos. O fato de ter sido criado homem ou mulher é o que nos faz resplandecer a imagem e a semelhança do Criador. Alguns comportamentos apenas, alguns aspectos apenas, eles não são suficientes para revelar Deus em nós. Nós só revelamos Deus em nós quando nós somos aquilo que Deus nos criou para ser, só que de forma integral. Ok? Ser mulher é uma realidade graciosa, dada e declarada por Deus. Mais uma citação da autora, ela diz assim: não podemos relegar o ser mulher à berlinda da vida e usar o fato de sermos humana para tentarmos sobrepujar o ser mulher. Em vez disso, vamos reivindicar o que somos e ter prazer no que somos. Contudo, que flui disso em Cristo. Santidade, mansidão, espinha dorsal de aço, destemor, amor, dar vida, força, fraqueza, obediência e muito mais. Tudo isso vem do que somos. Mulheres cristãs. Isso é muito importante, gente. Talvez para você isso não seja um dilema, não seja um problema. Mas se você tem filhas e está criando as suas filhas, isso certamente pode ser um problema para elas. Não faz muito tempo, aqui no Educarte, um menininho veio me procurar, querendo conversar comigo. Ele deve ter mais ou menos uns 9 anos de idade. Ele queria conversar comigo porque alguém falou para ele que ter namorado, não é namorada, que ter namorado é pecado. Ele queria saber a minha opinião como pastor, se ter namorado é pecado ou não. Uma criança de 9 anos. Na família não tem nenhum caso, pelo menos que eu conheça, né, das pessoas que convivem mais próximas dele, de relacionamento homoafetivo. E elas estão sendo bombardeadas com estas coisas na escola, estão em dúvida em relação a quem elas são. As pessoas estão constantemente dizendo para elas que elas podem ser o que elas quiserem. Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa numa escola de educação infantil, ali abaixo da 5ª série, porque as crianças eram bem pequenas, e a pessoa estava falando com todas as letras: você pode ser o que você quiser. Não é porque você tem piu-piu que você tem que escolher ser homem. Você pode ser mulher, desde que isso te faça bem. É isso que os nossos filhos estão ouvindo constantemente. Então, para você que já foi forjado e formado numa outra realidade, onde estas coisas estavam mais distantes, talvez isso que a autora está dizendo não te perturbe tanto, não faça tanto sentido. Mas nós precisamos pregar estas coisas para os nossos filhos.
Nós precisamos pregá-las para nós mesmos, para pregarmos estas coisas para aqueles que Deus nos confiou. Sejam filhos, sejam netos, sejam pessoas que nós cuidamos dentro da igreja, no departamento infantil, seja lá para quem for, sobrinhos, primos, primas, nós não podemos baixar a guarda e precisamos dizer aos nossos meninos e às nossas meninas que elas são aquilo que Deus disse e as criou para ser. Não aquilo que elas, de repente, confusas, sentem ser. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Próximo passo, a próxima verdade, nós já estamos caminhando aqui para o final, gente. Essas mulheres confusas, que agora deixam de ser confusas por causa do relacionamento delas com Jesus Cristo e que entenderam que ser mulher é mais do que ser humana, ser mulher é o que as faz humana, ser mulher é o chamado de Deus, o principal chamado de Deus para a vida delas. Elas precisam de um manual, elas precisam de um livro que as ajude a assumir a sua feminilidade, a viver a sua feminilidade do jeito que Deus requer. E que livro é esse? Que manual é esse? As Escrituras Sagradas. Mas aqui a gente tem mais um problema que a Abigail aponta dentro das comunidades cristãs. Às vezes, quando vai se falar de mulher, as pessoas fragmentam as Escrituras. Não é verdade? As mulheres ficam procurando nas Escrituras textos direcionados para as mulheres para entenderem o que é ser mulher. Só que toda a Bíblia foi escrita para mulheres, assim como toda a Bíblia foi escrita para homens. A Bíblia não foi escrita em partes para um gênero e em partes para outro gênero. Toda a Escritura é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura é útil para correção, para repreensão, para admoestação, para educação na justiça, a fim de que o homem e que a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados e habilitadas para toda boa obra. Então você encontra nas Escrituras textos voltados de forma mais específica para mulheres? Sim, o Luiz pregou esses dias aqui, não é verdade? O texto lá de Provérbios 31. E você encontra outros textos, diálogos, narrativas, onde Deus se direciona e fala de forma mais específica para as mulheres. Só que não são só esses textos dados às mulheres. Então Deus fala às mulheres em Provérbios 31, mas ele também fala às mulheres quando ele fala a Abraão. Não só quando ele fala a Sara. Quando ele fala a Isaac, não só quando ele fala a Rebeca. Deus escreveu toda a Escritura para as mulheres. A autora comenta: toda a Bíblia é para você, para habitar ricamente em você. Colossenses 3,16 diz isso. E que o efeito de toda a sua palavra habitando em você, uma mulher, será moldá-la como uma mulher cristã. Por isso não temos que bater a cabeça contra a parede procurando mulheres obscuras no texto bíblico para imitarmos como se elas fossem as únicas mentoras designadas para nós. Algumas mulheres olham para Provérbios 31 e dizem: a meta da minha vida é ser a mulher de Provérbios 31. Mas nós temos outras mulheres, que inclusive estão listadas lá em Hebreus, que não são como as mulheres de Provérbios 31. Não é verdade? Temos muitas. Pode citar algumas mulheres que não são iguais às mulheres de Provérbios 31, que estão lá em Hebreus 11? Vamos ver se vocês estão bem de Bíblia. Raabe? Sara? Sara é uma mulher de Provérbios 31? Não é. Ela tentou dar o golpe no próprio Deus. Abraão, olha, eu estou muito velha, você está muito velho, vamos adiantar o processo. Deus não vai lembrar da gente, não. Toma aqui Agar, te vira com ela. Foi isso que aconteceu? Raabe, uma meretriz, corajosa, arriscou a própria vida em prol do povo de Deus. Uma meretriz. E outras mulheres mais. A própria Esther, uma mulher medrosa, teve que ser colocada em xeque por Mordecai para que ela agisse em prol do povo que estava ali correndo um sério risco de todos perderem a vida, de serem exterminados completamente.
E essas mulheres, aquilo que Deus fala a elas, aquilo que elas aprenderam com o Senhor, também são referência para vocês. Esse é o ponto. Estou sendo claro, gente? Elas, essas histórias, essas narrativas também vão conduzi-las para mais perto de Cristo. Então toda a palavra de Deus é útil, é importante nesse processo. É claro que isso não significa que os textos específicos sobre mulheres devem ser desprezados ou diminuídos, mas sim que toda a palavra de Deus deve ser devidamente apreciada. As mulheres se prejudicam quando usam a Bíblia apenas como um manual de como fazer para ser mulher, em vez de procurar ver o Senhor em todas as suas páginas. Então você não deve ir para Provérbios 31 e pensar assim, olha, se eu cuidar bem do meu lar, se eu servir bem a minha família, se eu fizer negócios e abençoar a minha família com esses negócios, são todas as coisas listadas lá em Provérbios 31. Então, você não deve ir para as Escrituras procurando uma lista de tarefas. Você deve ir para as Escrituras para encontrar quem? Cristo. Porque quando você encontra Cristo nas Escrituras, você percebe que você não é a mulher que você deveria ser. Mas você percebe que Cristo Jesus a aceita mesmo não sendo quem você deveria ser. E por aceitá-la como você é e redimi-la, pagando pelos seus pecados, Ele a chama para ser mais do que quem você é. Completa, plena, real nele. E não por meio daquilo que você faz, mas por meio daquilo que Ele é, por meio daquilo que Ele fez. É assim que nós vivemos e experimentamos o Evangelho. Colossenses 16, 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É assim que as mulheres cristãs, é assim que as mulheres piedosas vivem, cheias da palavra da verdade, cheias da palavra de Cristo Jesus. Essas mulheres que compreendem a Bíblia como um livro de Deus para elas reconhecem que Deus tem um propósito para tudo que elas são, inclusive tem um propósito para os seus corpos. E é um assunto que nós não podemos deixar de fora deste primeiro encontro introdutório. Por quê? Porque os corpos das mulheres são corpos e não objetos. E, infelizmente, a sociedade objetifica o corpo feminino e o trata com luxúria, distorcendo o propósito para o qual ele fora criado, de em tudo glorificar a Deus. Inclusive, muitas mulheres crentes estão padecendo desse mal. A sociedade objetifica. E a mulher, ela começa a entender que ela só tem valor se ela de fato se tornar um objeto de desejo, de prazer de alguém. Não é assim, gente? Talvez isso não seja um problema para você, mas certamente é um problema para suas irmãs, para as pessoas com quem você convive. Muitas mulheres, elas dão aquilo que elas dizem menosprezar, dizem não querer dar. Por causa da pressão, por causa da sedução, por causa do salário que será pago, né, em troca dessa objetificação dos seus corpos. Mais uma vez eu pergunto, estou sendo claro, gente? Está tranquilo? E esse é um grande problema, porque os nossos corpos, nem os das mulheres e nem os dos homens, foram criados para serem objetificados. Objetos de luxúria, objetos de prazer, mas sim para glorificar a Deus. Olha o que a autora diz. O mundo ama os corpos das mulheres para o seu uso autônomo, hedonista, como a pornografia ou promoções. Mas odeia os corpos femininos quando fazemos exatamente o que foram feitos para fazer e ser, como dar à luz crianças indefesas e se doar para mantê-las vivas. É só um exemplo de coisas que Deus nos chamou as mulheres para fazerem, que é dar à luz. E você encontra no mesmo movimento feminista mulheres que, de alguma forma, estão contribuindo para a objetificação do corpo, porque elas dizem assim, eu vou me deitar com quantos homens eu puder me deitar, sem regras. Não é isso que elas falam, gente. É isso que é dito. Mas, ao mesmo tempo, elas dizem assim, meu corpo, minhas regras, e se eu tiver um bebê, eu mato num ninho. Faz sentido para vocês essas coisas? Então, elas são contra tudo aquilo que Deus as criou para ser. Ao invés de usarem os seus corpos para a glória de Deus, elas estão usando o seu corpo. Poderiam fazer
elas não fazem e são contra aquelas que assim procedem. Nós precisamos tomar cuidado com isso, precisamos combater estas coisas. Além disso, os corpos das mulheres são frágeis, porém são preciosos. Olha só que interessante que a autora vai dizer. Fragilidade não é defeito. Pelo contrário, pode até mesmo definir o valor de uma coisa. Então pense bem. Se você tem um lustre de cristal, que é algo frágil, de pedras frágeis, de um vidro bem trabalhado, porém frágil, isso não quer dizer que esse lustre não valha nada. Pelo contrário, talvez ele valha muito mais do que um lustre de metal mais forte e reforçado. Não é verdade? Então, fragilidade nada tem a ver com questões de valor. Pelo contrário, talvez coisas mais frágeis sejam ainda mais preciosas. A autora comenta: ser, por comparação, fisicamente mais frágil não é sinal de que algo esteja errado comigo. Essa fragilidade é algo que tem de ser tratado com cuidado, porque nela residem belezas singulares, capacidades ímpares e forças femininas. Pense, por exemplo, na gigantesca força e perseverança necessárias para dar à luz. Então, qual que é o ponto? As mulheres, de quererem ser como os homens, elas querem apresentar a mesma força que os homens apresentam, mas elas não foram criadas para isso e nem com essa capacidade. No entanto, ainda que em sua fragilidade, elas possuem da parte do Senhor um propósito que as torna fortes. Que homem aqui conseguiria parir um filho? Trazer à luz uma criança? Eu tive pedra na vesícula e pedi: Senhor, me leva, não aguento mais. Chega para mim, já não aguentava. Imagine um filho, gente. Quem é que dá conta? Nenhum homem. E as mulheres dão conta. Elas têm filhos, elas os carregam por 9 meses, têm partos naturais, outras talvez com a cesárea, mas logo após a cesárea elas estão em casa trocando fraldas, amamentando, cuidando de outros filhos que já nasceram. Eu tive uma experiência assim dentro da minha casa com a Rafa. É uma força dada pelo Senhor em meio à fragilidade. Além disso, os corpos das mulheres encontram seu verdadeiro propósito no corpo de Cristo Jesus. Entendam isso. O significado e o propósito dos nossos corpos físicos são plenamente, completamente entendidos dentro do corpo de Cristo, a igreja. Por essa razão, o serviço desempenhado por nossos corpos em favor dos outros ou uns dos outros, nossos irmãos e irmãs, é o nosso sacrifício vivo a Deus. Por que Deus lhe deu um corpo? O que a autora está dizendo é: Deus não lhe deu um corpo para você usá-lo do jeito que você quer. Deus lhe deu um corpo para você usar para a glória dele. E como que você usa o seu corpo para a glória de Deus? Quando você, por meio da fé, é inserida em um novo corpo. No corpo de Cristo Jesus, onde ele mesmo é o cabeça e onde ele reina e governa tudo que você é, tudo que você pensa, tudo que você deseja e tudo que você faz. Em outras palavras, Deus lhe chama para servir o mundo através do próprio corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então, fora do corpo de Cristo, dificilmente você vai encontrar todos os recursos necessários, todas as possibilidades, todas as portas que podem se abrir para que você sirva e se sinta completa no Senhor. É isso que a autora está dizendo. Ela vai ilustrar da seguinte maneira: nossos pés devem transmitir as boas novas. Nossas bocas são destinadas a dizê-las. Nossos olhos devem ser as necessidades. Devem ver as necessidades. Nossas mãos são destinadas a esticarem-se e encontrá-las. Nossos corpos são um sacrifício vivo a Deus. E Ele sabe exatamente o que fazer com eles quando os oferecemos a Ele. O jeito de Deus pode não ser o que tínhamos planejado, mas podemos ter certeza de que nunca vamos receber algo ruim. Quaisquer dons ou faltas que você sente no corpo têm o propósito de se encaixar com as necessidades e forças do resto do corpo de Cristo Jesus. O que o autor está dizendo é o seguinte: que na comunidade, que na igreja, que no corpo de Cristo, vocês de fato se completam. E isso é maravilhoso,
Porque pense, voltando para aquilo que eu falei no começo, algumas mulheres nunca se casarão, ou talvez já se casaram, não se casarão novamente. E se o casamento é o que traz completude, lascou, na verdade. Então, sempre haverá falta em mim. Mas não é o casamento que traz completude para a vida de uma mulher. O que traz completude para a vida de uma mulher é Cristo e o corpo de Cristo. Então, uma mulher é completa quando ela está em Cristo Jesus. E quando ela está em Cristo Jesus inserida na comunidade da fé, aquilo que lhe falta a comunidade da fé lhe dá. Eu não estou dizendo com isso que o casamento seja desnecessário. O que eu estou dizendo com isso é que o casamento ele não é aquilo que você de fato precisa para se sentir plena. O que você precisa para se sentir plena é de Cristo Jesus. E quanto mais você se relaciona com o Senhor, quanto mais você se relaciona com a igreja, mais completa e plena você se sentirá. É isso que nós aprendemos nas Escrituras. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando vai orientar Timóteo acerca das viúvas, ele diz: as verdadeiras viúvas devem servir a igreja, devem se envolver com a igreja. E por causa disso, elas são dignas, sim, de dependerem da igreja. A igreja deve sustentá-las, deve ampará-las, mas elas precisam desse relacionamento com o corpo para que elas, então, de fato, sejam completas em Cristo Jesus. E para nós fecharmos, gente, último ponto, os 2 últimos slides. Mulheres atípicas vivem suas vidas em Cristo e buscam ser piedosas. Então, aqui ela já está criando um gancho para a parte mais prática que vem no segundo e no terceiro momento deste livro. Então, mulheres atípicas, mulheres diferentes, mulheres que não pensam como a sociedade pensa. Mulheres, para usar aquilo que algumas pessoas gostam de falar, mulheres que estão pensando fora da caixinha, certo? Elas vivem suas vidas em Cristo e buscam ser mulheres piedosas. O alvo da mulher cristã não é ser típica. Especialmente se por típica queremos dizer o tipo de mulher que é exageradamente maquiada, hiperfeminina, que murcha ao primeiro sinal de trabalho duro e deixa o cérebro fora de tudo que faz. Nenhuma dessas características possuem amparo bíblico. Quem foi que disse que ser feminina significa estar sempre num salto alto? Significa estar sempre bem maquiada, bem vestida, com vestidos longos. Infelizmente, é isso que vocês vão encontrar na internet, em muitos desses canais, em muitos dessas páginas no Instagram voltadas para a feminilidade. Elas vão dizer, olha, ser feminina é isso. Claro que não necessariamente com essas palavras, mas é o padrão que elas estão impondo sobre feminilidade. Esses dias eu vi uma coisa, eu até falei para a Rafa, eu falei, cara, isso aqui não procede, não tem nada a ver. Não é que seja ruim, mas é que está fora da realidade de muitas mulheres. Vocês já devem ter visto aqueles vídeos onde as mulheres colocam uma mesa mais desorganizada, né? Vão servir a mesa com café, por exemplo, e deixam o pão dentro do saco, colocam a margarina, colocam uma colher, uma faca e os copos ali espalhados. Aí para o vídeo da metade e fala, é assim que você vai servir sua família? Você serviria pessoas de fora assim? Não faça isso. Aí vão lá e organizam. Pegam um cestinho, colocam o pão no cestinho, enrolam um queijo, colocam um queijinho, pegam um copo, aí colocam um suco na jarra. Oi? Legal pra caramba, é muito bom. Mas, gente, quem que dá conta de fazer isso todos os dias? Você tá maluco? A gente tá querendo jogar os cestos fora. Esses dias eu falei para Rafa, a gente vai deixar 3 colheres, 3 facas e 3 garfos. Sujou, lava. Porque não dá para passar a minha folga inteira lavando louça. É impossível. Fugiu. Corta isso do vídeo, Luiz. É muito fácil falar isso quando o seu marido ganha ali, sei lá, 25, 30 mil reais e consegue te ajudar com uma doméstica dentro de casa, com uma cozinheira dentro de casa. Sabe? Quando você tem todos os elementos necessários para uma vida de alto padrão. Mas vai falar isso para uma dona, onde o marido de repente ganha um salário mínimo e ela precisa, ainda que sabendo da necessidade de criar os filhos, arregaçar as mangas e trabalhar, porque senão a família não come.
Como que eu imponho esse padrão? Como único padrão de se servir os filhos? Às vezes, só o de dar o pão é o máximo que a gente consegue fazer. Vocês estão entendendo, gente? Essa é a minha revolta. Por isso que eu fico assim, mexido mesmo. Né? A gente tem que tomar cuidado com esses padrões. Esse é o ponto. Então, ser uma mulher atípica não significa assumir um padrão, sair de uma caixa. Então eu não vou ser transgênera, eu não vou para aquilo que as feministas estão falando, mas eu vou para aquilo que algumas crentes estão dizendo, que é ser mulher. Mas isso que elas estão dizendo também não é o todo do que é ser mulher. É isso que a Abigail está dizendo, é isso que ela está trabalhando. Então a gente precisa tirar estas coisas das nossas cabeças. Inclusive, ela vai ilustrar com um testemunho da mãe dela, dizendo: a minha mãe era uma mulher cristã, mas ela acordava às 6 da manhã e ela ia cuidar dos animais no sítio onde nós morávamos. Ela voltava para casa e cozinhava para um batalhão. Ela ia dormir tarde, unhas sujas, ela não tinha como preparar, produzir as suas unhas para o dia a dia. Mas ela era uma mulher crente. E isso é ser mulher também. É esse o ponto. Né? É isso que nós precisamos entender. Então, ser mulher significa fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer, nas circunstâncias onde você está, da melhor maneira, da maneira que mais vai glorificar o nome do Senhor, e não necessariamente assumir alguns padrões estereótipos, assumir algumas características específicas que as mulheres estão pregando como aquilo que é essencial para que você seja uma mulher crente, para que assim então você glorifique a Deus. Não, você pode ser uma mulher muito crente, uma mulher muito piedosa, sem nunca ter feito as unhas. Porque o seu trabalho impede que você o faça. Porque cuidar de crianças talvez impede que você o faça. Da mesma forma como você pode ser uma mulher piedosa e crente, fazendo as unhas e trabalhando num lugar, num escritório executivo, por exemplo. É esse o ponto, é isso que ela quer trabalhar aqui. Você quer falar, Thales? Não sei se vocês viram na internet, jovens casais, né? Um jovem casal ali, em torno dos seus 19, 20 anos, e eles se vestem como se vivessem na década de 40. Então, eles se vestem daquela forma, mas é uma forma idealizada. Aí tem, assim, a foto dos dois, e aí embaixo a foto de como que eram os jovens em 1940. Então, assim, as pessoas idealizam uma forma e colocam isso como um padrão. Exato. E isso é um problema. E isso é ser crente. Se vestir como alguém da década de 40, ser mais crente do que alguém que se veste com as roupas da nossa época. Eu não estou dizendo que existem roupas ruins e roupas... o que toda roupa é boa, não é isso. Existem roupas melhores e roupas inadequadas, não é verdade? Mas isso não quer dizer que um único padrão de vestimenta é o padrão que precisa ser adotado. Então, quando a gente parte para esses padrões, quando a gente parte para esses estereótipos, né, para essas formas, para essas molduras, nós nos tornamos legalistas. E nós já estamos distantes do Evangelho. Esse é o ponto. Quanto mais padronificados, menos Evangelho. Quanto mais padronificados, quanto mais legalistas, mais distantes de Cristo. Então, a autora quer dizer que é possível ser mulher integral, mesmo quando estas coisas não fazem parte do nosso dia a dia. Olha a ilustração dela aí falando da mãe. Quando era criança e observava minha mãe, filha de fazendeiro, usando uma motosserra para tirar galhos secos e amontoá-los na caminhonete, levando até o monte de lenha empilhada, estava aprendendo sobre ser mulher. Quando eu a via preparando nossa casa para inúmeras visitas e comida para intermináveis bocas, estava aprendendo sobre como ser mulher. Quando eu a ouvia discorrer sobre a Bíblia com dezenas de pessoas em nossa sala toda terça-feira à noite, estava aprendendo sobre ser mulher. Porque ela era uma mulher que fazia essas coisas. Graças a Deus, para mim, ela era muito mais. Era uma mulher cristã. Esse é o ponto. Esse não é o padrão do que é ser mulher. Ela só está dizendo que é possível ser mulher, inclusive, nesse padrão. E isso vai livrar você dessa escravidão.
talvez você esteja tão perturbada, tão preocupada, tão escravizada com um padrão que você acredita ser o padrão de Deus e que fora desse padrão você está pecando e não está sendo mulher de fato e não está cuidando bem da sua família, que isso esteja te distanciando do Senhor, esteja te transformando em uma Marta e não em uma Maria. Você acha que esse padrão é tão importante para você? Eu preciso cuidar da minha casa dessa forma, eu preciso cuidar de mim desta forma, eu preciso cuidar dos meus filhos desta forma. E você está numa correria tão frenética que você está se distanciando de Cristo. Você não tem tempo mais para ler as Escrituras porque está o tempo inteiro lavando louça porque você acredita que uma mulher cristã não deixa a louça suja. Você está o tempo inteiro se preocupando com a limpeza da sua casa, com a organização das coisas, porque você acredita que uma mulher crente não pode deixar uma casa desorganizada, não pode deixar os filhos sem banhar nenhum dia, não pode atrasar nos momentos da janta, do almoço e do café. E você se cobra tanto a respeito destas coisas que você virou Marta. Porque existe um padrão dizendo, uma mulher crente é assim que ela faz, é assim que ela vive. Um exemplo que eu quase, que me perturbou bastante, né? Foi o exemplo do homeschooling. Eu não tenho nada contra o homeschooling. Eu acho que é uma excelente estratégia e modelo para você aplicar para os seus filhos. Mas nós não demos conta. Só que eu me cobrei tanto a respeito destas coisas que nós estávamos perdendo o prazer de ser família. Estou sendo claro para vocês? Esse é o ponto, gente. A gente adota um padrão e eu pensava assim, não. Eu acredito, né, que o melhor modelo de estudo é o homeschooling, que de repente pais crentes devam de fato adotar o homeschooling e que seja um problema mandar os filhos para a escola. Mas peraí, gente, onde que está na Bíblia essas coisas? Eu não estou dizendo que não seja de fato um bom modelo. Eu só estou dizendo que às vezes não vai caber para você. Não vai caber para mim, mas vai caber para outro. Esse é o ponto. Não é o padrão, não é o modelo, não é a única forma de ser crente. Você pode ser muito crente, um bom pai, e ainda assim enviar os seus filhos para uma escola convencional, dependendo das dificuldades e das lutas que você tem na sua casa. Estou sendo claro para vocês? Isso é muito importante. Entender que ser cristão, que ser mulher, é muito mais do que assumir um padrão específico de como se vestir, de como cuidar do marido, de como cuidar de si mesma. Nas Escrituras, temos uma série de narrativas sobre mulheres atípicas, que servem não como um manual do que é preciso fazer para ser mulher, mas como múltiplos exemplos de mulheres tementes a Deus, mulheres fiéis ao Senhor na vida e nas circunstâncias que Ele mesmo as deu. As mulheres, ao assumirem sua feminilidade com Deus, a sua feminilidade como Deus, aqui é um como, né? Como Deus a concedeu, estão contando ao mundo quem Ele é. Não que Deus seja mulher, mas porque elas foram criadas à sua imagem e semelhança, e uma vez revestidas de Cristo, o seu Espírito opera nelas. A autora comenta: somos representantes de Deus como mulheres. Contamos uma história com tudo o que dizemos e fazemos com respeito a quem Deus é. O fato de Deus tê-la criado mulher é parte essencial da história de que Ele está contando sobre si. Então Deus não conta ou Ele não revela quem Ele é apenas por meio de homens ou por meio de padrões, mas Ele revela quem Ele é quando as mulheres são mulheres do jeito que Ele espera que elas sejam, nas circunstâncias em que Eles as colocam para fazer as coisas que Ele as chamou para fazer. Sejam mães, sejam inférteis, sejam mulheres que trabalham fora, mulheres que trabalham apenas dentro de casa, sejam elas mais preocupadas com a questão da estética, menos preocupadas com a questão da estética, desde que elas sejam aquilo que Deus as chamou para ser, elas estão revelando Deus na sua vida. É isso que o autor está dizendo. Conclusão, gente, para a gente finalizar. Deus não chama mulheres a serem típicas, mas sim para serem dele. Esse é o ponto. Você quer ser atípica? Então seja do Senhor, viva para a glória de Deus, faça o que Deus requer. Deus chama mulheres à submissão e à lealdade por meio de Cristo. E por fim, a autora comenta: uma vida de obediência a Deus é o tipo de vida mais arriscado e verdadeiramente seguro de que se possa ter. E ao ordenar nossa submissão a Ele, à sua palavra e ao seu projeto,
ele simultaneamente nos capacita pelo poder ilimitado do seu Filho, Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o chamado de Deus para vocês. Então, como eu disse, mais introdutório, mais genérico, a partir do próximo encontro, que só será em agosto, aí mais pontual, né, mais pontuadinho, mais uma lista de tarefas ali do que fazer como mãe, do que fazer como esposa, como profissional, e assim por diante. Mas que Deus os abençoe ricamente em nome de Jesus. Mais uma vez,